Olá! Tô aqui no pagodinho esperando vocês entrarem. Bem-vindos! Oi, gente, pode chegar aqui no nosso terceiro dia da minha turnê de lives da Semana Mundial do Brincar. Tô recebendo vocês aqui, ó, com pichote pra outra alguém. Acabei no teu abraço. Oi, gente. Olá, a Bibi já chegou. Hoje a nossa live vai ser com uma convidada que é muito querida, muito especial, a Bibi Pinel. Além de minha amiga, ó, de longa data, ela também é uma fisioterapeuta excepcional. Então eu vou convidar a Bibi para entrar agora. Não beijas tão bem. Deixa eu ver onde é. Cadê? Lá, Bibi, solicita aí a entrada. Essa boca não beijas tão bem. Já achei aqui. Vou desligar o pichote, tá, gente? Pronto, desliguei. Oi, Bibi. Oi. Estava aqui te apresentando. Bem-vinda. Bem-vinda ao meu terceiro dia de live. Tá cortando Tá um pouquinho tudo o bem? teu rosto, Mari. A posição da câmera, vê aí. E agora, melhorou? Levanta um pouco, eu acho, essa ideia. Tá tipo cortando tua testa, entendeu? Ué, gente. É porque a tela não diminui, aí tu vai lá pra cima, pra eu ficar embaixo. Não sei. Melhorou? Não, tô vendo teu botão agora da camisa. Ué, não tô sabendo o que é que tu quer que eu faça, não. Aí, peraí, sobe. Não. Aí, sobe mais um pouquinho. Tá no teu queixo, assim. Assim? Isso, Assim? agora eu tô vendo teu rosto. Tu tá vendo? Só que agora eu tô segurando. Não, eu tô vendo perfeito. Então deixa, Peraí, porque que eu vou... eu tô vendo... A tela tá pequena, Não, entendeu? deixa não. Vou fazer um print pra tu ver. Não, tá bom. E aí? Tá ótimo agora. Cortou um pouquinho sua testa, mas tá melhor. E aí? Tá uma gambiarra aqui, minha filha. Se tu ver, se eu respirar mais fundo, vai cair. Então... Não respira. Respira só um pouquinho. Ai, gente. E aí? Tá todo mundo vendo a gente direitinho? Tá todo mundo vendo Bibi, escutando? Dá um legal aí pra gente começar essa live super especial. O som tá bom? Eu tô ouvindo bem. Tô ouvindo, tô vendo. Tá tudo certo. Gente, sejam todos bem-vindos a mais um dia de live, né? Eu estava apresentando a Bibi, na verdade eu estava falando que ela é uma fisioterapeuta muito querida, uma amiga minha de longa data, e bote longa data nisso, né? A gente se conhece desde lá, dos 16, 17 anos, faz muito tempo. E é isso, eu queria que você se apresentasse, então, os meus seguidores lindos. Sim. Oi, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui. Obrigada, Mari, pelo convite. Muito bom. De nada. Sou fisioterapeuta, trabalho com bebês há mais ou menos 5 anos, né? E eu trabalho numa UTI neonatal. Faço acompanhamento, né, da parte de respiratória e motora dos bebês na UTI neonatal. E faço também o follow-up, né, que é esse acompanhamento dos bebês quando eles têm alta. Então, eu trabalho com o bebê prematuro, né, nesse âmbito que envolve a questão da massagem, né, da chantala, do banho relaxante, da parte do estímulo de desenvolvimento motor, da parte respiratória, tudo isso, assim, querendo, né, pensar no bebê como um ser integral, né? E aí, eu trabalho com isso. Muito massa, um super currículo aí, hein, Bibi? Muitos anos de experiência. E Bibi foi a primeira fisioterapeuta. Eu sempre falo isso quando eu vou falar de Bibi. Foi a primeira fisioterapeuta a conhecer Bernardo pós-diagnóstico. Na verdade, ele não tinha nem diagnóstico ainda, né? Ele estava gripado, lembra? Exato, ele estava gripado. Aí tu foi lá fazer uma limpeza nasal e me ensinou. Até hoje é uma coisa que a gente faz aqui. Ele não gosta muito não, mas a gente Ninguém gosta. Bem. Ninguém gosta, exatamente. E, enfim, tu também desse uma olhada na visão dele, tu lembra que ele tinha os olhinhos bem trêmulos, assim, me orientasse nos primeiros passos, né, para onde eu ia seguir. E eu acho isso muito importante, essa primeira orientação, né, quando a gente tem um filho com deficiência, a gente se perde muito no começo, né? Isso. Então é importante a gente sempre ter o apoio de alguém que entende do assunto. Verdade. Então é isso, gente. O nosso papo hoje vai ser sobre prematuridade
é um assunto que eu não domino de jeito nenhum, mas eu sei que tem muitas mães aqui que têm filhos com filhos prematuros, né? Prematuros extremos, prematuros não tão extremos. E Labi vai conversar um pouquinho com a gente sobre isso, porque eu realmente quero aprender. Hoje eu vou ficar só de braço cruzado aprendendo. Então fica à Massa. vontade, Labi, vamos começar. Tá bom. Qualquer coisa tu vai interrompendo aí, a gente vai construindo junto, tá? Tá, eu tenho algumas perguntas aqui também para te fazer, mas aí, de acordo com o assunto que tu estejas falando, eu vou te interrompendo e fazendo a pergunta. Tá ótimo. E outra Então, coisa, só desculpa um pouquinho, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta em relação ao tema, né? A gente está falando aqui hoje sobre prematuridade, então vocês fiquem à vontade para parar a gente também fazer perguntas e comentários, tá bom? Vamos lá. sim. Então, pra gente começar, eu quero frisar, né, que o bebê prematuro, eu tenho uma fila aqui, tá? Então, se fizer assim, vocês já sabem que eu tô olhando pra minha fila, pra eu não Muito esquecer bem. dos pontos. O bebê prematuro é todo aquele bebê que precisou nascer antes do tempo, né? Antes das 37 semanas de gestação. Até 38, mas normalmente é 36 e 6 dias que considera um bebê termo tardio, né? Que a gente chama. Uhum. E aí, ele pode nascer antes do tempo por qualquer motivo. Pode ser por algum diagnóstico específico, pode ser por alguma infecção materna, né? Não importa muito bem a causa. O que acontece é que ele saiu antes do tempo, né? Daquele lugar quentinho, acolhedor, gostosinho que ele estava ali. E aí, de supetão, ele cai nesse mundo louco e, né, não vai pro colo da mãe, né? Vai para um UTI neonatal. E vai para aquela incubadora, ele fica distante, né? Do vínculo, do contato, do toque humano, muitas vezes prazeroso, né? Que, no caso, o bebê na UTI, ele passa por muitas situações adversas, digamos assim. Procedimentos, né, também. Muitos. Então, colher sangue, ver como é que tá a glicosezinha no sangue, enfim, né? Ele pode ajudar a respirar através de equipamentos, assim, tem uma gama de situação, né, que não dá nem pra gente enumerar aqui. Mas o ponto normalmente ele ficou mais tempo, né, na UTI, quanto menor ele for, mais tempo ele fica na UTI na Natal e, consequentemente, Isso, mais ele vai demorar a ir para casa, né? Então, isso. eu já acompanhei bebês de 24 semanas de nascimento, de 25 semanas, enfim. E quanto menor o bebê, mais chance ele vai ter de ter diversos acometimentos, né, diversos atrasos. Uma coisa que eu sempre digo é que a gente não pode traçar, né, as linhas do futuro do paciente. Então, a gente nunca pode dizer, ele nasceu com 24 semanas, ele vai ter isso. Nunca. Eu nunca vou dizer isso. Nunca. Porque não Isso. tem como a gente saber, né, Mari? Você é a melhor pessoa Não. para dizer isso. Eu falo E isso demais também aqui, né? Diagnóstico não é sentença, é ponto de partida, né? É a linha do rumo que a gente tem que tomar. E às vezes até o não exato. diagnóstico também, né? A gente tem muitos casos que não são diagnosticados, que nesses com atraso de desenvolvimento que não tem diagnóstico. E assim, Isso. é muito legal você ter um norte, mas ao mesmo tempo a gente não pode ficar preso àquilo, né? Porque, Não, enfim, a vida humana não tem manual, né? Na verdade. não tem. E na área de saúde. Tá Oi, me ouvindo? travou. Pronto, Agora tô. voltou. Tá me ouvindo? Como é que tá o meu enquadramento aqui? Que eu tô bem longe Melhorou. da. Tá, que eu tô Melhorou. bem longe aqui da mesa, mas vai. Mas melhorou bastante. Porque tava meio assim, sabe? Aqui assim e tipo, sabe? Aí tá melhor. Ah, tá, massa. Então Leoninas são vamos lá. detalhistas, né? Então, Ah, não dá como pra mesmo, ficar feia. como mesmo você diz, né? Então tá. Tá, então vamos lá. O fato é, quando o bebê é prematuro, os pais ficam naquela ansiedade, naquela expectativa, né, da tão sonhada alta hospitalar. E aí, quando o bebê tem alta hospitalar, né, os pais têm que construir todo aquele vínculo, todo aquele contato, todo aquilo que foi perdido por esse tempo dele estar no UTI neonatal. Logicamente que Isso. dentro da UTI, os pais conseguem também criar um certo tipo de vínculo, colocando a mão na incubadora, pegando no colo, de acordo com a situação do bebê, de acordo com a política do sistema da UTI, enfim, mas é possível, né, ter esse contato logo no começo. O ponto é, quando o bebê tem alta, ele vai para casa, ele precisa, né, tipo assim, ele nasceu, né, para aquela família. Então, ele tá chegando em casa pela primeira vez. E aí, ele Isso. precisa de toda uma adaptação, né? Então, o que a gente, logo de cara, assim, que eu tenho em mente é importante, sim, que ele passe por uma avaliação da pediatra, da neuropediatra, depender de quão prematurinho ele foi, de uma avaliação da físio, da fono, da TO, assim, é interessante se cercar de cuidados nesse começo,
sem aquele Isso. pensamento de que é um bebê de bola de cristal. Não, não é esse pensamento. Mas é um pensamento e um sentimento de eu preciso me cercar de cuidados para dar tudo o que ele precisa. Porque a gente Exato. proporcionando todo o ambiente propício para ele se desenvolver, né? Fala. Isso. Atingir o máximo do potencial da criança, né? Meu Bernardo não foi um bebê prematuro, ele foi, inclusive, um bebê de quase 42 semanas, mas ele ficou, né, na UTI por 3 dias só. E é engraçado porque eu não me lembro desses dias. Eu estava tão, assim, anestesiada por aquilo tudo, né? Enfim, ele nasceu com dificuldade respiratória. E eu realmente fiquei assim, como se fosse estado de choque. Eu não tinha, assim, reação. Eu ia lá, tentava amamentar. Ele conseguiu começar a amamentar depois de 2 dias que estava na UTI. Mas, assim, era uma coisa que eu realmente não conseguia me conectar. E é importante, eu acho, falar isso, porque a gente pinta aquela maternidade do primeiro encontro, né? Que você vai se cercar de amor e não sei o quê. E, tipo, amor é construção, né? Amor é construção. A maternidade, ela é muito bordada. E aí, quando você não sente aquilo que foi pintado, você se sente um alienígena, né? Então, eu acho importante falar isso, porque conversando intimamente com algumas amigas, filhos atípicos ou não, acontece isso, não acontece o primeiro amor de vez. De... E eu imagino como é esse sentimento para uma mãe que está com um filho no UTI, sei lá, por 4 meses. Deve ser um misto muito, enfim, é inexplicável, né, a sensação. Eu realmente são Normalmente, dias que apagaram da minha memória, nem não por bom, nem por ruim, sabe? Assim, tipo, parece que não existiu, que realmente existiu, começou a existir quando ele foi para casa. E é uhum. bem louco isso, é uma explosão assim de sentimentos inexplicável. Normalmente, o que as mães relatam é que de cara elas não querem se apegar àquele bebê que elas não sabem nem se vai ser viável. Então, se ele vai sobreviver. Então, logo de cara, realmente, às vezes tem aquele, né? Aquele negócio assim, tô meio que me protegendo. Se o negócio der É, certo, aí eu me aproximo, sabe? é, Então, é bem é bem delicado isso. assim. E eu acho que, mais do que em nenhum outro momento da maternidade, esse começo, ele tem que ser livre de julgamento, de rótulo, de tudo isso. Porque não dá pra você imaginar, né? Eu não fui mãe ainda e nunca tive um bebê na UTI. Mas só o fato de estar lá dentro mais de 5 anos, eu vejo muitas mães, eu converso muito, eu chego muito junto. É, Então, os relatos são os mais diversos possíveis, assim, sabe? E aí, com relação a esses cuidados, né, que eu comentei que é importante ter essa avaliação da pediatra, da neuropediatra, né, acompanhamento da fono, da físio, tudo isso a gente tem que estar pensando que a gente não pode esquecer de que ele é um bebê, como qualquer outro, né? E ele tem que ter um momento com concordo. a mãe, de acolhimento, com o pai, do colo, do aconchego, da massagem e do contato físico e de tudo aquilo. Logicamente que fica inerente à mãe aquele sentimento de eu preciso suprir tudo aquilo que ele perdeu ou deixou de ganhar naquele tempo que ele estava na UTI. E isso É, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, para a mãe também não se cobrar demais, e ser aquele bebê que vive pendurado no colo e que a mãe não respira, não toma banho, né? Tem que ter um certo equilíbrio. E eu acho que essa dose que vai dar é o casal junto, a rede de apoio e tal. Mas que é exato. importante ter esse pensamento de que é um bebê comum, né? Ele é Os prematuro? É. profissionais, e os profissionais humanizados também, né, Labi? Porque tem muito profissional que enxergam o bebê como, sei lá, um pacote, um objeto, né? Não tem essa fala que você tem, assim, tão empática, né, com a família, de a família em primeiro lugar. Eu acho que a gente tem que prezar pela qualidade de vida e o bem-estar de todo mundo, né? O bebê é um Exato. bebê. Às vezes a gente entra, né, falando no ponto de vista de mãe. Às vezes a gente entra Sim. naquela paranoia de, tipo, estimular, 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 estimular. E aí acaba que a gente não consegue nem se divertir, nem se conectar com a criança. Por isso que eu falo tanto em conexão, né? Porque Sim. eu aprendi isso na prática, né? Não, eu sei que eu tenho que meu filho tem atraso, eu sei que ele tem que ser estimulado, mas eu também sei que ele tem que ser amado, eu sei que ele tem que ser criança e ele precisa viver a vida plena, né? Na plenitude mesmo da palavra, né? Então Uhum. acho que é importante a gente tentar, tipo, falar sobre isso para trazer esse equilíbrio mesmo para todo mundo, porque uma Uhum. carga bem pesada. Eu gosto muito do termo de vida abundante, sabe? Porque é uma vida abundante em todas Hum, as áreas, assim, sabe? Do cuidado, do aconchego, do brincar, de tudo, sabe? É isso. importante que uma coisa que você fala que eu gosto muito é que pra gente entender o que o bebê precisa, é importante saber qual fase ele tá. E aí uma coisa que é importante pro bebê prematuro é que a gente tem que fazer a correção da idade, né? Então Isso. pensa comigo, um bebê que nasceu de 24 semanas, por exemplo, passou, sei lá, 4 meses no UTI neonatal. Na hora que ele chega em casa, ele tem 4 meses de vida.
mas ele não vai estar segurando o pescoço, ele não vai estar, entende? Então, assim, a gente tem que É, ter esse desconto, que eu digo assim. Eu sempre comento com as mães, assim, quando tá perto da alta, eu começo a conversar sobre isso. E eu sempre comento, ó, a gente tem que dar um desconto de que ele não tem essa idade que a gente acha que ele tem. A gente não pode cobrar ele pelo que ele deveria estar fazendo, né? A isso. sociedade já cobra demais, é aquela comparação de sentou, não sentou, levantou, não levantou, aquela agonia. Isso. Aquelas fotos, menino sentado assim, né, no, Todo na torto. cadeira. E aí, mas eu sempre digo pra mãe, assim, é importante a gente ter esse pensamento. Poxa, ele tem 4 meses de vida, mas ele teria nascido quando? Agora. Tipo, ele nasceu, 40 semanas, 38, enfim, nasceu. E aí agora, um bebê quando nasce, o que ele precisa? De colo, de contato físico, do aconchego, né? De amparo, né? De amparo, de todo mundo, né? Mas assim, o bebê, principalmente, digamos assim. Então ele precisa, assim, do tempinho dele ali sozinho no bercinho, no carrinho, no Isso. colo, ou ali sozinho no berço, olhando né, para o... Esqueci o nome daquele Descobrindo, negócio. né? O negócio Mobile. fica móvel, que eu não recomendo durante a noite, mas durante o dia eu acho muito interessante, porque você dá uma distraída e tal, em alguns momentos, né? Também não é pra ficar um móvel ali a vida inteira, né, sacudindo na cabeça do menino. Mas eu acho bem interessante pro bebê ter esses momentos com ele também. Uma coisa importante, Mari, que eu percebo muito assim, na pós-alta hospitalar, é que o bebê de UTI, normalmente ele é um bebê mais estressado, mais É, tem uma pergunta aqui sobre isso, Vici. massa. Mas assim, ele é mais estressado, ele é pouco reativo ao toque, às vezes ele tem mais aqueles sustinhos, aqueles abalos, né? Então, assim, tudo isso é compreensível, mas a gente tem que ter ações para isso. Muitas Aham. vezes as mães não sabem, acham estranho, ou então não perguntou para ninguém, ou fica com receio, enfim. Mas é bem importante a gente falar disso, porque às vezes é um bebê que sofreu muito durante a estadia, né? Um sofrimento que Uhum. era necessário, porque ele precisava colher Sim. sangue, ele precisava, né, ser manuseado, ele precisava respirar de alguma forma, enfim. Mas aí tudo Uhum. isso ele precisa sofrer esse reparo, né, esse acolhimento em casa, pra gente poder, assim, tá restaurando isso, esse tempo que ele, né, sofreu e perdeu lá na UTI, Uhum. sabe? Então, deixa eu fazer a primeira pergunta, já que a gente entrou nesse assunto. Massa. É, tem um bebê prematuro extremo e ele é muito irritado. Nada acalma ele, isso é normal. E eu queria falar que Bernardo não era prematuro extremo, mas ele também era um bebezinho muito irritado. Tu lembra, né? Que eu te falava, Lembro. ele chorava 10 horas assim por dia. Nossa, 10, 11, sei lá. E nada realmente acalmava. E eu lembro que você me passou, agora o ofurô não funcionou com ele de jeito nenhum. Uma coisa que dava muito certo com o Bernardo era o charutinho. Então vamos falar dessas Hum, soluções boa, vamos falar. que acolhem o bebê, que eu acho que é importante Sim, não só para bebê prematuro, como também para bebê de forma geral, né? Nessa primeira exato. fase aí, os Uhum, primeiros meses de vida. exato. Nesses primeiros meses, eu costumo categorizar de 3 formas que a gente pode ajudar nesse acolhimento, né, para o bebê. Tanto na irritabilidade, quanto no choro, enfim. Uma primeira forma seria tipo o charutinho, que é como se fosse um casulo, é um enrolamento que a gente faz no bebê. Aí depois a gente pode colocar foto e mostrar melhor, né? Mas assim, é fácil de visualizar. A gente vai fazer como se fosse um pacotinho com o bebê. Então os bracinhos Isso. dele ficam aqui juntinho, as perninhas ficam à vontade, ficam livres. E a gente dá essa enrolada com a fraldinha mesmo dele. E ele vai ter movimento, ele consegue se mover, mas ele já tá contido ali. O que é importante a gente pensar? O bebê, ele na barriga da mãe, ele tinha aquele anteparo elástico da parede do útero, da água, tudo aquilo ali. Então, quando ele empurrava, Uhum. ele tinha aquela barreira, ele tinha aquela resposta. E o prematuro, quando ele nasce, ele fica procurando, sabe? É até bonitinho, assim, você vê que na incubadora ele vai e bota o pé ali, ou ele bota a mão assim, porque ele fica procurando, Ah, tipo, um limite, sabe? Ele fica realmente procurando isso. E às vezes, num bebê irritado, prematuro ou não, isso ajuda, porque você dá aquele aconchego. Então, imagina, ele tá assim, é como se fosse aquele abraço do corpo inteiro, sabe? Aquela mão cheia, aquele é, abraço que tá no corpo todo, sabe? É é. importante frisar que se for um lugar muito calor, muito quente, deixa ele só de fraldinha pra não ficar suando também, né? E ele ficar agoniado com o calor lá dentro. E, né, É, eu só penso por causa daqui de Recife. Mas se for é, um lugar frio, pode ficar de roupa normal e fazer. Uma coisa só que é importante frisar é que se o bebê tiver algum problema de quadril, tem que ter um certo cuidado para não juntar demais as perninhas, para o ossinho do quadril não ficar tortinho, né? Isso é uhum. detalhes a gente, né, fala cada um separadinho. É. Mas Eu no acho que é importante a geral, gente dizer a opção, né? E cabe a cada mãe se orientar com um profissional acerca das soluções, né? isso. Mas eu digo que o primeiro ponto seria isso. O charutinho ajuda bastante, tanto nessa questão da Mas, irritabilidade quanto de cólica, né? E tudo isso. Então, assim, na hora que a gente consegue fazer isso, que o bebê se acalma, que você pega ele no colo, que você olha no olho, que você conversa, que você interage, para o bebê pequenininho assim, isso já é um brincar.
Você já tá Ah, é. interagindo, você já tá, né, assim, puxando o gancho pro nosso tema. Você já tá interagindo ali com ele tá olhando pra você, ele olha pra mãozinha quando a mão passa na frente dele. E aí, quando ele faz aquele reflexo de olhar pro lado, ele olha pra mão também. Então, assim, é todo um universo que ele tá construindo ali, que pra ele já é um brincar. O brincar não é só Sim, pegar um negócio e encaixar, né? Enfim. O outro ponto exatamente. seria o banho morno, né? Que seria um banho relaxante, que a gente chama de banho de ofurô. Pode ser na banheira, com bastante água, de modo que o bebê fique assim, com a cabeça aqui no seu... Ou no seu cotovelo ou no seu punho, para ele flutuar, né, na água. Logicamente, que você está segurando. Ele não vai boiar igual um adulto boiaria. Mas, né, Exato. vale frisar. Mas pode ser no balde também, que ele é próprio para isso, que ele é meio oval, meio em forma de cone, assim. E aí ele tem Isso. um formato que lembra a postura que o bebê estaria como se fosse contidinho assim no útero. Por isso que a gente fala que a água tem que ser bem morninha, um pouquinho mais morna do que o banho normal, né? Se a gente fosse fazer mesmo ao pé da letra. E aí ele pode Uhum. ser feito no fim da tarde, antes daquele ritual que a gente comenta para noite. Né? Uma coisa que às vezes os bebês prematuros continuam em casa é com esses despertares, às vezes mais comum, porque na UTI é muito barulhinho, às vezes acorda para fazer alguma medicação, então o sono fica meio partido. E aí eu gosto Isso. muito dessa solução, nessa sugestão do banho de ofurô por conta disso, sabe? Ajuda bastante. Uhum. Tem bebê que não se adapta e tudo bem, né? Não É. é regra, É não o é caso receita de de Bernardo. bolo, não é A gente receita de tenta. bolo, exato. E É. é interessante tentar mais de uma vez, por dois motivos. Porque às vezes naquele dia o bebê não estava apto para, e o outro motivo é que às Uhum. vezes você não estava com saco para. Então tem essas É. duas coisas, né? Não, eu sempre E falo isso em relação aos estímulos para as minhas alunas, enfim. uhum, A gente sugere uma brincadeira e tal, e a criança não se adapta àquela brincadeira. Ah, não, meu filho não gostou, mas a gente tem que entender, tem que observar o contexto, né? Como é que foi? Em que isso. momento a criança foi levada àquele estímulo, né? Então, assim, às Uhum. vezes, por exemplo, o Bernardo odiava praia. Mas aí eu percebi que um dia eu levei ele pra praia e ele tava com fome. Ele não ia gostar. No outro dia que eu levei, ele tava de boa, entende? Tipo, é um exemplo só, mas que realmente o ambiente, né, tem que ser analisado como um todo quando a criança não reage. E aí, eu tenho uma pergunta aqui também sobre sono. Meu Peraí, bebê prematuro. deixa eu só falar uma coisa. Oi, Esse vai. negócio que tu falou do que é importante cada dia a gente tentar. É uma coisa que eu Sim. comento também, é que a mãe do bebê, prematuro ou não, ela tem que a cada dia atualizar aquele novo status do bebê. Então, às vezes, naquele dia ele tá mais desperto, ele começa a olhar mais ao redor, naquele dia ele foi mais receptivo ao colo, ou então ele queria ficar mais sozinho no berço e tudo bem. Ou então ele gostou do banho de ofurô, no outro dia ele chorou de espernear, de fazer cocô dentro da água. Então, assim, cada dia é um novo dia, literalmente. Então, a gente É. tem que atualizar isso. Tipo, ó, fiz uma vez, não consegui, dá um tempo, tenta na outra semana, não precisa se cobrar, e eu tenho que fazer porque foi me dito que tem que ser feito. Não rola dessa forma, sabe? E só pra gente finalizar Uhum. as três dicas, a última dica é a massagem, né, Chantala, que a gente sempre fala, que é uma massagem relaxante que a gente indica para fazer acima do primeiro mês de vida. No caso dos bebês que tiveram alta, da UTI no Natal, eu comento que é após aqueles dias de adaptação em casa. Então, assim, tem que se adaptar com a nova rotina, o bebê acabou de chegar, então tem toda aquela adaptação em casa, aí você pode esperar esse tempinho para começar, né? Mas aí no Uhum. final eu explico melhor que eu tenho vagas abertas logo em breve para um workshop que eu vou ensinar massageando meu bebê, mas aí depois eu explico melhor. Fala aí a tua Massa, porque pergunta. eu tenho pergunta sobre Chantala também. A pergunta que fizeram aqui pra mim foi: meu bebê tem muita dificuldade para dormir. Já fiz consultoria do sono e nada. Alguma dica? Complicado dar alguma dica assim, né? Mas É, enfim, fala um pouquinho aí sobre a questão do sono dos bebês então, prematuros. na questão do sono, a gente tem que analisar como é que tá o dia, porque o sono do dia interfere no sono da noite. E uma coisa que eu costumo sempre dizer é que o dia precisa ter um ritmo. Então, um ritmo com uma certa rotina. Então, do acordar, do brincar, do lanchinho ou do leite, e do tempo sozinho, do tempo com a mãe, do tempo. Entende? Então, assim, tem que ter um certo ritmo pro dia. E aí, durante esse ritmo no dia, vão ter os cochilos, que em cada fase é natural o bebê dormir mais ou menos, né? Não tem tanto uma regra, mas tem uma coisa chamada janela de sono, que é o tempo que o bebê tolera continuar acordado e depois começa a dar aquele sinal de sono e ele precisa dormir. Então, a gente tem que analisar isso durante o dia, né? Para poder ver como é que tá o sono da noite. Mas de antemão, o sono do bebê prematuro às vezes é um pouco mais bagunçado por conta disso. Por conta do tempo da UTI, dos barulhinhos, dos despertares que lá acontece bastante. Então, assim, pode acontecer, né? Eu teria que realmente conversar com essa pessoa e saber melhor. Mas no geral é isso, é Uhum. ver como é que tá o dia. Se ele tá cochilando bem de dia. Tem um mito muito engraçado, assim, que as mães acham que se o bebê tiver um cochilo no fim da tarde, 4, 5 horas, ferrou a noite.
E nem sempre é verdade. Às vezes ele dá aquele cochilo curtinho ali pra dar uma renovada, fica bem, come, toma banho, não sei o quê, brinca um pouquinho e dorme bem à noite. Então, assim, às vezes é um mito também, né? Tipo, não deixa dormir porque ferrou, né? Aí, enfim, mas de Nossa, modo geral, tem muito esse lance do sono, realmente. Bernardo foi uma criança que teve muita dificuldade para dormir. Ele veio dormir normal, assim, normal, né? Ele veio dormir de acordo com o esperado a partir de janeiro do ano passado. Então a gente, tipo, sofreu com o sono dele e ele, mas ainda, né? Porque se os pais se irritam, imagina a criança, né? Como não exatamente. é o dia de uma. Quando eu não durmo, todo mundo aqui sabe que me segue. Eu sou a pessoa mais mal-humorada do mundo quando acorda. Então, assim, por que a gente tem que esperar que uma criança que dorme mal à noite e acorda milhões de vezes vai ter um dia bonito? Não vai, né? Vai Não realmente ser vai. confuso. Então, Verdade. existe muito isso de a pessoa, de os pais pensarem, não deixe esse menino dormir, porque senão ele não dorme à noite. E é completamente o oposto, né? A criança fica super estimulada, né? Quando ela não dorme. O dia a dia tem muitos estímulos, muitos sons, luz, etc. Então, se a pessoa não dorme, se a criança não dorme bem de dia, ela vai ter um sono mais confuso à noite. E esse lance da Exato. rotina que você falou é uma coisa que a gente tem que colocar do começo para sempre, né? Alguém mandou uma mensagem aqui, daqui a pouco eu comento. Tá. Para todas as crianças. A criança gosta de previsibilidade, ela gosta de saber o que vai acontecer depois. Eu sempre falo isso, não é à toa que as crianças adoram assistir o mesmo filme, né? O mesmo desenho 500 vezes, o mesmo episódio, porque elas gostam de saber o que é que vai acontecer. Se você Exato. vai numa sala de aula de uma escola, você vai ver lá o quadro de rotina da criança, o que é que ela vai fazer durante o dia. Existe uma agenda. A nossa vida é movida a horários. Hora para acordar, hora para dormir, etc. Por que com a criança a gente não vai fazer assim? Né? Exato. A gente está tão ansioso por causa da história toda da quarentena e tal, porque a gente não sabe quando vai acabar, a gente não tem previsão de quando vai acabar. Então, quando a gente inclui a rotina na vida da criança desde o começo, a vida dos adultos flui melhor e a vida da criança também, né? Então, criança, quando sabe o que vai acontecer, ela tende, inclusive, a se comportar melhor. E não só se comportar de tipo, enfim, se comportar propriamente dito, mas ter um comportamento de sono, de alimentação, né, de disposição melhor. Eu acho que é mais ou menos isso. E tudo isso que tu tá falando requer um certo tempo, né? Toda mudança requer um tempo para ser implementada, para ser concretizada e para começar a ter ganhos. Então, assim, comecei a fazer massagem hoje, meu bebê não dormiu melhor amanhã. Então, né, calma, tem que ser uma certa constância. Eu sei que a gente é muito ansioso, a gente quer as coisas pra ontem, a gente quer tudo pronto, a gente quer tudo resolvido. Eu sei porque eu sou dessas, mas a gente tem que ter esse certo tipo de compreensão de que cada coisa tem seu ritmo. E às vezes você realmente precisa observar o ritmo do seu bebê naquele dia, e aí no outro dia você vai ajustando. Então, assim, se um bebê começa a dormir, sei lá, 10 da noite, no dia seguinte, quer que ele durma de 6 da noite, não vai rolar. Tem que ser aos poucos. Então, assim, vai 10, 9 e meia, 9, 8 e meia, 8, sabe? Tu lembra que a gente teve uma fase dessa com o Bey, que a gente conversava sobre isso? Tem que ser aos poucos, não tem como você virar uma chave. Agora tudo, agora nada, sabe? Infelizmente, a vida não é assim. Tu és consultora de sono. Tu ainda trabalhas com consultoria de sono? Trabalho, assim. Hoje em dia eu não trabalho diretamente, mas eu englobo nesse atendimento integral que eu faço com o bebê, né? Então, depende da queixa. Tá. Se a queixa for mais respiratória, mais com sono, mais com desenvolvimento, aí eu abordo de acordo com esse tripé, né? Assim, que eu trabalho. Eu te pergunto isso porque a gente fez consultoria online contigo, né? Quando a história de consultoria online nem existia, né? Tipo, 3 anos atrás aí, por causa do sono de Bernardo. E com certeza as suas sugestões fizeram toda a diferença aqui, a gente adaptou com algumas outras coisas. Enfim, graças a meu bom Deus, hoje ele dorme lindamente. Mas é um processo, tudo é um processo. Eu costumo falar que não existe pressa quando se quer educar uma criança. Nem educar propriamente dito, e nem educar em comportamento. Não existe pressa. A gente realmente tem que, e como você falou, prestar atenção em todos os dias, né? Comemorar todas as conquistas. E é muito importante a gente falar isso para mães que têm filhos com atraso, principalmente prematuros, porque a criança nasceu antes do tempo. Então ela tem mais tempo de ansiedade do que uma mãe típica, ou uma mãe que uma criança nasceu a termo, né? Ela tá ali, já faz, sei lá, 4 meses que ela quer ver aquela criança começar a desenvolver. Só que ela está desenvolvendo. À medida que ela vai crescendo, ela está desenvolvendo, né? E acho que é muito importante a gente comemorar essas conquistas. Depois que eu comecei a pensar assim, a minha maternidade ficou uma coisa muito mais leve, né? É muito importante a gente comemorar as pequenas conquistas, comparar o nosso filho com o que ele era no passado, ao invés de comparar com o filho da criança do Instagram do lado. Hoje em dia é Instagram, né? Não é do vizinho do lado, é do Instagram do lado. Então, enfim, mais ou menos por aí. Sim, e uma dica aleatória, assim, mas que eu comecei a fazer na minha vida e que eu acho que é muito válido,
eu faço tipo um diário da gratidão no celular mesmo, no aplicativo. Então, todo dia eu coloco pelo menos 3 motivos para ser grata. Mesmo aquele dia que eu tô pé da vida, aquele dia que deu tudo errado, aquele dia que eu não tô bem, aquele dia que eu tô pra baixo, aquele dia que eu tô na bad, eu tento colocar pelo menos 3 coisas. Nem que seja assim, eu tenho comida, eu tomei banho quente, sabe? Porque isso ajuda você a, tipo, sabe, limpar um pouquinho o olhar de, tipo assim, não tá tudo uma porcaria, tem coisa boa, sabe? Aí eu Isso é acho que isso pra importante maternidade demais. deve ajudar um pouquinho. E para os dias que a gente está mais pé da vida, é mais importante ainda. Porque a gente Exato. realmente vai ter que fazer uma forcinha para pensar, cara, alguma coisa de bom aconteceu hoje. Eu acho que é um exercício muito massa. Eu não faço isso ainda, mas vou começar a fazer. Vou virar mãe gratiluz total. Arrasou. Então, eu tenho mais perguntas aqui. Tu queres que eu faça? Tem mais alguma Quero, coisa para ó, acrescentar? Cláudia arrasou. Ela coloca 10 motivos de gratidão todos os dias. Arrasou, Cláudia. Cláudia Rainha, Arrasou mesmo. queremos. Todos os dias. Deixa eu ver, alguém falou alguma coisa aqui, ó. Ju WM disse assim: há 1 ano e meio ainda sofro com o sono. Colega, tem que ver aí como é que tá a tua rotina, tem que ver Isso, como é que tá, enfim, a questão toda da saúde da criança mesmo, isso. né? Exato. O É, primeiro ponto é a avaliação da saúde geral, né, da criança. Porque às vezes tem criança que exato, tomar algum remédio, alguma coisa para ajudar no começo, enfim, tem toda uma outra avaliação, né, primeiro. Mas se exato. quiser falar no direct comigo que a gente conversa. Muito bom, muito bom. A Bíblia entende das coisas. Uma pergunta aqui. Como estimular a criança a andar de forma lúdica? Foge um pouco do nosso tema, né? Mas já que tu é Mas fisioterapeuta, a gente tá aqui, vamos lá. tranquilo, vamos lá. Então, primeira coisa que eu diria para essa mãe que perguntou isso é tipo assim, tira esse peso e essa preocupação excessiva de que ele tem que andar. Primeiro ponto, né? Se ele é uma criança que não tem nenhum problema de saúde, né, que você esteja preocupada com algo bem real e concreto, não te preocupa com isso. Porque a criança vai andar de acordo com a motivação e o estímulo que ela tem. Então, por exemplo, uma coisa que eu lembro que tu até fazia com o B, que a gente ficava interagindo no Instagram, era, tipo assim, colocar 2 cadeiras da sala de jantar próximo uma da outra. E aí você coloca um Isso. brinquedo e aí a criança vai querer ficar de pé para ver aquele brinquedo. E aí você pode colocar a cadeira um pouquinho do ladinho assim, e ele vai ter que dar um passinho de lado, que é a marcha lateral que começa, né? Para ir para aquela cadeira do lado, por exemplo. Isso é uma forma lúdica, né? A outra forma lúdica é você colocar, sei lá, caixa ou puff ou almofada a diversas alturas, para ele querendo subir e ter curiosidade de ver o que está ali em cima, né? O ser humano, ele é motivado por motivações, ele é guiado por motivação. Então, se tudo que ele está brincando está ali naquele plano, ele não vai ter interesse de ver uma coisa mais em cima, ele vai continuar ali engatinhando. E essa mãe que perguntou isso, eu até retrucaria a pergunta assim, mas ele está engatinhando? Porque a questão dele se locomover, para mim, me preocupa mais inicialmente do que se ele está andando. Porque se ele está engatinhando, ele está explorando, ele está fortalecendo a musculatura, né? Não adianta nada ele ficar em pé, todo curvado, sem força de tronco, se ele pode estar com a postura boa e andar melhor daqui a pouquinho, sabe? Mas assim, Não se a pular etapas, angústia... né? Exato. Se a angústia for muito grande assim, você pode fazer uma avaliação, né, mais direcionada com a física, com a TO, com o neuropediatra, enfim. Mas tendo em mente isso, que é importante propiciar um ambiente que ele possa se desenvolver. E aí você vai ver o passo a passo, sabe? Dele, né? Isso. Usando os interesses da criança, né? Inclusive, eu tenho até um Isso. workshop que fala exatamente sobre isso, interesses reforçadores, né? Como a gente aprender a enxergar melhor os interesses da criança e usar isso como uma ferramenta para ampliar, né, o repertório de brincar da criança, ou enfim, para ampliar o repertório de brincar da criança, porque às vezes a criança tem interesse muito restrito, né, de uma coisa só, e aí ela fica tão focada naquilo que ela não consegue desenvolver outras áreas. Né? Isso, massa. E, enfim, é isso, a gente não sabe, né? A gente não tem muita informação sobre essa criança, a gente não sabe a idade dela, a gente não sabe se é uma criança típica ou atípica, então Isso, fica bem alguma complicado. Mas a doença, forma, né? mas a forma lúdica eu acho que é essa, interagindo, colocando sempre o brincar, né? E é como eu costumo falar, casa a gente brinca, né? Em casa a gente brinca. Por mais que a gente brinque com um propósito, né? Com o propósito de estimular habilidades, em casa se brinca. Então, nada de usar aparatos de terapia, ou sei lá, se você estiver sendo orientado pelo terapeuta, por exemplo, agora, teleatendimento, massa, aí show. Mas se for mesmo com o intuito de brincar, usar brinquedo, né, enfim, para estimular isso. Uma mosca louca aqui voando na minha cabeça. Mas enfim. Eu acho que tem um comentário, uma pergunta. A Rayane
A Rayane, maravilhosa, minha aluna de mentoria também. Ela foi uma das primeiras a fazer minha Que mentoria. massa. Davi faz 4 anos ainda, dorme à tarde, umas 2 ou 3 horas por dia. Isso é normal? Como Isso, é? Rayane, é normal, assim, e é importante também saber como ele acorda dessa dormida. Ele acorda bem, ele acorda abusado, ele dorme bem à noite, como é que tá o desenrolar da história, sabe? Ele pode fazer um cochilo ainda, né, no dia, ou de manhã ou de tarde, vai depender da rotina da casa, da movimentação da casa. Mas assim, a gente comenta que o cochilo ele deve durar no máximo 3 horas, 3 horas e meia no máximo, para não atrapalhar o sono da noite. Mas tudo isso vai depender de como a criança acorda depois. Se ela acorda bem, disposta, se ela não acorda abusada, reclamando, sabe? E se for aquela criança que você tem que dar uma acordadinha nela, você pode, sei lá, abrir a cortina, deixar a porta do quarto aberta, fazer um barulhinho por ali assim, pra criança ir despertando, sabe? Pra não ter que acordar ela de Uhum. fato. Mas assim, é muito, muito bom quando a criança tem esse cochilo restaurador à tarde, sabe? É bem interessante. Eu percebo muito esse Bernardo, ele não dorme mais à tarde, mas eu sinto que ele precisava. Ele não dorme porque ele não gosta de dormir, né? É sempre uma guerra para ele dormir. Ainda hoje, com muitas brincadeiras, usando interesse, não sei o quê, ele vai para a cama por livre e espontânea vontade. Aí quando ele realiza que tá na cama, ele chora, né? Chora uns 2 segundinhos assim e dorme, mas é muito raro ele dizer, tá, boa noite, tchau. Enfim, é bem raro, ele realmente quer continuar brincando. Mas é engraçado que quando ele dorme à tarde, eu percebo que ele tem, quando a gente finalmente faz ele dormir à tarde, ele tem um rendimento melhor durante a noite e até no dia seguinte. Às vezes, quando dá 6 da tarde, assim, ele já tá ficando irritado. Ih, não vai rolar. E quando ele dorme assim, às 2 da tarde, parece que quando dá 6 da tarde ele tá muito melhor. Sono tem que ser restaurador, né? Se seu filho dorme e tá tudo bem, então é isso. Eu adoraria estar dormindo à tarde todos os dias ainda. Também. Ah, então. Gente, vocês têm alguma outra pergunta para fazer? Eu tenho uma pergunta aqui que é sobre Chantala. E foi bem assim. Pode falar um pouquinho sobre Chantala? Podemos, né? Sim, 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 claro. Então, a Chantala é uma massagem de origem indiana que foi descoberta por um obstetra chamado Frederic Leboyer, que ele que, Hum. assim, trouxe para o Brasil, né? Então, ele tem um livro que é tipo um livro poema, ele é bem bonito, assim, ele é todo filosófico. Eu até fiz uma postagem recentemente que eu copiei um texto do livro dele, que é bem massa, falando que a pele, né, do bebê, ela tem fome de toque. Então, não é só aquela fome visceral, que é do leite, que faz a digestão e tudo ok. É a fome do toque, é o acalento, é o toque físico. E ele fala isso de forma muito bonita, porque, assim, é um médico falando de uma forma bem humanizada, sabe? E isso, assim, 1900 e bolinha, não sei nem qual é a data do livro, mas, assim, é bem antigo, sabe? A filmagem do livro, ele vem com DVD, é bem antiga e são cenas reais. A Chantala era uma indiana, né, que ela era paraplégica, então ela estava sentada com a perna reta, com o bebê no colo, massageando ele. E ele ficou Que encantado com lindo. aquela cena, pediu para conversar com ela, pediu para filmar, e ela contou toda a história, e ele narrou no livro todo o passo a passo da massagem que ela fazia no bebê. Então, assim, é muito bonita, assim, é uma massagem que é simples, mas como toda arte, como ele diz no livro, precisa de técnica, e é simples por ser bonita, então, e é fácil de, né, de fazer. Mas como toda técnica tem que ser aprendida, então ele separa em partes. Então a gente faz 2 movimentos no tórax, 3 movimentos no bracinho, incluindo a mão de cada lado, 2 movimentos na barriga, 3 movimentos da perna, que é igualzinho do braço, que a gente repete em cada perninha, e quando vira de costas faz mais 3 movimentos. Para finalizar, ele sugere fazer 3 movimentos que ele fala que é inspirado na yoga, mas que é próprio para bebês, que é de se abraçar, de juntar a perninha e de cruzar a perna e Aham. braço. E por último, ele fala da massagem no rostinho, que aí a mão já sem o óleo, para você só, né, fazer uma massagem, tipo, finalizar. E aí ele comenta que você pode fazer de manhã e de tarde, iniciando o ritual da noite. O ideal é usar óleo vegetal, então óleo próprio para bebês, né? Direcionado para bebês. Não fazer com o bebê de barriguinha cheia, porque é importante, na hora que a gente for mexer na barriguinha, o bebê não ficar desconfortável, nem com fome, né? Então tem que escolher aquele momento. Aí tem muita mãe que pergunta, eu vou fazer que horas? Você vai observar e vai saber. Mas assim, é importante você ver o momento que o bebê tá apto, né? É uma coisa importante, se você não tá bem com você mesma, não fazer, porque a gente, sem querer, passa pro nosso toque aquele movimento que a gente tá. Então, se a gente tá mais agitada, a gente vai fazer uma coisa mais agitada. Se a gente tá mal, a gente vai fazer aquele negócio, sabe? Então, enfim, né? Se o bebê também tiver com febre, com diarreia, não é pra fazer, né? Tem que respeitar esses momentos do bebê. Mas, basicamente, assim, de forma bem resumida, né? Ela é isso. É uma Mas para que massagem... serve? Por que a gente tem que fazer essa massagem nos bebês? Para todo Uhum, mundo? Agora sou isso. eu fazendo mil perguntas. Pode fazer. Ela, então, ela tem como, assim, vínculo,
motivo principal seria a construção do vínculo, né? Como ele mesmo diz no livro, a pele do bebê, ela precisa do toque, ela precisa ser alimentada com isso. Então, além do colo, né, que é muito importante, a massagem, ela vai complementar isso. Então, ela vai dar essa saciedade para a pele, né, do bebê, esse aconchego. Então, ele é importante na construção do vínculo. Ele pode ser feito pelo pai, pela mãe, pela avó, né, por quem estiver junto ali com o bebê. Então, além dos benefícios que ele tem também no próprio corpinho do bebê, né? Na questão da cólica, do relaxamento de algumas estruturas que pode ficar tensionada depois do parto. Principalmente o bebê que foi do TI, que estava na incubadora, assim, aquele aconchego do colo da mãe, né? Enfim, sentar com aquela rotina normal de uma casa. Então, assim, basicamente, ela promove esses benefícios para o bebê, né? Para o corpinho do bebê, de relaxamento, de auxílio com relação à cólica. Consequentemente, se ele traz um relaxamento, ele traz a noite de sono melhor, né? Então, ele favorece também. No filme, no vídeo, é muito bonitinho, porque o bebê dela dorme no final, sabe? E aí, ela acaba a massagem, ele tá dormindo. E aí, não necessariamente você precisa acordar. Você pode deixar o bebê continuar dormindo. E se ele estiver acordadinho, você pode encerrar com um banho relaxante, que é o que a gente normalmente orienta. Mas, assim, basicamente, ela serve para isso. E aí, todo mundo, né, deveria receber a massagem, né? Então, a gente indica que a partir de um mês de vida, até que o bebê esteja receptivo ao toque. Então, quando ele começar a crescer, que ele não quiser ficar deitadinho, você pode fazer só nas costas, pode fazer só no pé, pode fazer só na mãozinha, só no bracinho. Então, como ele tem essa parte, parte a parte, separadinho por parte do corpo, né? É interessante. No meu workshop eu tô fazendo, inclusive, separadinho. Porque se a mãe tá muito corrida, ela não consegue ver o vídeo todo, ela vê só braço, ela vê só tórax, ela vê só barriga. Eu tô separando assim. Porque a vida é corrida, quero esse né? workshop. A vida é corrida, né, Mari? Então, assim, se eu botar 40 minutos, nenhuma mãe vai me assistir, né? Então... Não vai, que eu já tive essa experiência. Já tive a experiência de fazer workshop de 40 minutos, menina, foi complicado. Aí agora eu dividi. Aí tá. Sou uma aluna muito massa. prendada. Muito bem. É muito legal, né? Até hoje o Bernardo gosta de massagem. Quem não gosta de massagem, né? Na verdade, é muito bom a gente ter uma técnica para isso, né? Não fazer uma massagem aleatória. Eu acho que é muito importante. Eu lembro que eu fiz um curso de, enfim, antes que Bernardo nasceu, quando eu estava grávida, que abordou, assim, a Chantala, mas foi algo muito superficial. Tô louca para conhecer o teu workshop, não tenho dúvida que massa. fazer. Seria uma aluna. Ó, a gente tem uma pergunta aqui. Para finalizar, né? Que a gente já tá daqui a pouco tá no tempo. Tá. Como começar o desmame noturno? Tu fala sobre isso, Babi? Então, sobre a questão de amamentação, de amamentação eu não tenho muito conhecimento, né, profundamente sobre isso, mas o desmame noturno, ele pode ser, assim, né, conversado com a pediatra inicialmente sobre essa questão da amamentação e também tem que ser uma decisão da mãe, né, e aí, com essa decisão da mãe, ela pode juntar com o pediatra no sentido de, ó, ao longo do dia, ele tá se alimentando ok? Se eu tirar essa mamada da noite, ele não vai sentir falta? Porque, às vezes, o bebê tá acostumado com a sucção ou com aquele momento, porque o peito e o colo não é simplesmente só o leite, né? Tem todo outro contexto aí. E aí tem que ver isso. Se o bebê ele vai estar mamando, né? Associando ao aconchego, ao colo, ao sono, à fome mesmo, né? E aí, assim, se ela quer fazer o desmame, ele já usa mamadeira, ela quer introduzir mamadeira. Então, assim, é simples, mas é complexo. Então, assim, tem que avaliar essas coisas também com o pediatra no sentido da alimentação em si. Sabe? Eu acho que vai muito além de dicas, né? Tem coisas que a gente realmente precisa se aprofundar um pouco mais. Isso. É importante a gente ter um conhecimento global, mas, gente, é o que eu costumo falar, inclusive, nos meus cursos, nas minhas mentorias. O que a gente faz aqui é iniciar o assunto para vocês, né? Aí, quem tiver interesse em se aprofundar mais, corre para estudar. Não tem como, né? Não tá... Eu indico uma pessoa que eu confio muito no trabalho, que ela tem no Instagram, que é Momento Maternativa, que ela fala muito sobre essa questão e ela faz também tudo online. E aí, realmente é toda uma consultoria, né? Para poder entender, para poder ver e para caminhar contigo nisso, né? Não é simplesmente, né, parar e sair correndo. Não, a pessoa estuda, né? Tem treinamento, certificado para ser consultora de amamentação. Então, é bem delicado. Mas eu acho que o caminho é esse. O bebê dela tem 1 ano e meio, 1 ano e 5 meses, que eu me lembro que ela falou. O caminho é esse. É você entender como é que tá a saúde dessa criança, se ela vai precisar ou não substituir esse leite por alguma outra coisa. Qual é a necessidade de amamentar dela, como é que você tá com uma criança e sempre conversar com o pediatra dessa criança para saber se a criança está pronta para esse desmame ou não, né? E importante, qualquer que seja a sua decisão, tem que manter firme no sentido de, é isso que eu optei, vamos lá. Porque a criança vai pedir, vai arrancar sua roupa, vai, né, todo aquele contexto. Então,
é importante ter o apoio do parceiro, parceira, enfim, depende da situação, porque você vai precisar de ajuda. Então, às vezes, a gente até comenta, pede pro pai pegar o bebê, ou então a mãe coloca uma camisa do pai para tirar aquele cheiro que fica do leite, etc. Tem algumas diquinhas assim, mas realmente é importante esse apoio, né? Não é simplesmente... Exato. Fora que gera toda uma culpa, né, Mari? Acho que tu pode falar melhor sobre isso, porque eu não dei de mamar, mas assim, poxa, o leite tá aqui, eu não quero dar, meu Deus, minha cabeça, como é que fica isso, né? Ó, tem uma pessoa aqui falando, Mari, Ana Paula. Meu filho de 1 ano e 8 meses é muito ativo, não se interessa por brinquedos de encaixe e empilhar. Como estimular? Devo me preocupar? Ele brinca bastante de cavalinho, bola e outras coisas. Aqui a gente consegue ver que é uma criança muito mais ativa. Eu acho que ele tá nessa fase de descobrir os movimentos, né, Babi? Aquilo que eu até falei, eu acho que foi na minha aula na segunda-feira sobre brincar simbólico, que existe a fase sensório-motora, que é quando a criança está explorando muito assim a questão dos seus movimentos, né? Tanto sensoriais e pegar e descobrir, quanto também dos movimentos. E eu conheço a Ana Paula, que ela é minha aluna de mentoria, e eu sei que o filho dela está na ativa, fazendo marcha lateral, se levantando, engatinhando, ele está voando, engatinhando. Então, ele está muito focado nessa parte motora, né? Como eu sei, eu conheço a mãe e conheço a criança, eu consigo falar um pouco mais. Então, Ana, é importante você perceber qual que é o interesse dele, né? E tentar trazer o interesse dele para essas atividades que ele tá curtindo. Essas atividades que ele tá se movimentando mais. Fazer um jogo, por exemplo. Ele engatinha, 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 coloca uma pecinha dentro engatinha, 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 coloca uma pecinha, volta. Engatinha de novo, coloca outra pecinha, volta. Faz um circuito, né? Faz de forma lúdica. Até porque se ele tá muito ativo, como tu falou, engatinhando, etc., ele não vai ter, entre aspas, saco pra ficar parado somente encaixando, sabe? Pode ser que realmente seja muito monótono pra ele. Ele esteja querendo mais que isso, né? Então, talvez você queira que ele encaixe, mas ele quer correr a sala inteira. Então, né? Exato. Tem que ajustar essa é a expectativa. Mas a gente sabe que ele tá na fase de aprender isso, né? Ele tem atraso, ele precisa aprender a encaixar e tudo mais, então tem que pensar de uma forma global, assim, de você realmente tentar encaixar o interesse dele com a necessidade dele. Se ele tá fazendo marcha lateral, desculpa, Mari, se ele tá fazendo marcha lateral, pode usar, tipo, ao longo do sofá, ou ao longo de um rack, alguma coisa assim, de colocar os brinquedos na distante, pra ele andar de um lado pro outro, e encaixar e pegar, né? Alguma coisa assim. Eu gosto muito do sofá e do rack, assim, me ajuda muito. Adoro esses lugares. São ótimos. Então, Ana, se tu tiver interesse em aprender um pouquinho mais sobre essa questão do interesse, de como trazer o interesse da criança pro repertório, eu acho que o workshop de inteligência reforçadores vai ser muito bom para você. Me chama no direct. Ô, Mari, outra coisa, falando ainda sobre a Chantala, eu não divulguei ainda a data que eu vou liberar as vagas, mas na minha bio tem um link, um formuláriozinho bem simples para você preencher se você tiver interesse. E eu vou te mandar as primeiras informações assim que tiver tudo pronto, tá? Aí quem tiver interesse, entra lá na bio. Isso. Muito legal. Pois acho que a gente se encerra por aqui, né? Falta 10 minutos para acabar. Para acabar 1 hora, então já estamos em 50 minutos conversando. Foi um papo muito legal. A gente está aqui nessa Semana Mundial do Brincar. Então, eu estou trazendo assuntos que têm relação com o brincar e o universo dos bebês. Amanhã a gente vai estar conversando, recebendo a Iane do Alegramente aqui para falar sobre coordenação motora fina. Então, quem tiver interesse, a Iane é top. Eu só trago gente top aqui, né? Não vou trazer gente minha boca. Mas é isso, Babi. Eu te agradeço muito pelo teu tempo, né? Por compartilhar o teu conhecimento aqui de forma tão clara. É sempre bom conversar contigo e aprender sempre mais. Muito obrigada pela tua participação. E todo mundo que estava aqui também, né? Agradeço demais por todo mundo que estava aqui, interagiu, fez perguntas. Isso. Obrigada, Mari. É sempre um prazer. Adoro participar de tudo que você me chama. E eu estou à disposição também no direct, no Instagram. Fiquem à vontade, né? Usem e abusem. O que eu puder ajudar à distância, né? Eu tenho muito conhecimento, assim, que eu posso ajudar só pelo direct. Não precisa gastar, né? Assim, investir nada no momento. Mas estão aí, precisando de alguma coisa, pode contar comigo. Massa, massa. E uma coisa que eu queria avisar para todo mundo é que, como a gente está na Semana do Brincar, os meus e-books de brincadeiras estão todos com 20% de desconto. Então, quem tiver interesse, manda uma mensagem para mim no direct que eu te dou o código para comprar os e-books com desconto. Então é isso. Obrigada de novo. Um beijo. Um beijo. E até a próxima. Até. Tchau.